Hoje eu vou falar de um absurdo. Tô chocado aqui. O papo é o seguinte: Zubeldia rejeitou e queimou jogadores no São Paulo? Que palhaçada é essa? E pelo que eu tô vendo aqui, citaram 3 nomes. E eu vou falar sobre cada um deles e se de fato essa história procede ou não. E tem um outro assunto quente para analisarmos nesse vídeo e é sobre uma publicação enigmática que a conta oficial do São Paulo fez nas redes sociais. E é sobre um jogador. Eu vou te mostrar alguns comentários que eu pensei dessa publicação e parece que tem tudo a ver, hein? Será que isso não foi um toque do São Paulo para o Zubeldia? Olhando assim, parece. Tá ansioso, né? Então fica ligado que eu já vou te passar essa situação. Só que antes, deixa o like no vídeo para dar uma força e nota que esse canal aqui é o Renato Persona 2.0. Esse canal ele é tipo uma extensão do meu canal principal, que é o Renato Persona, não sei se você conhece, tá? Qualquer coisa eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. E se você puder me ajudar, né? Porque ele tá pegando um corpo, ele tá crescendo aos pouquinhos, se inscreve aí, caso você goste de futebol falado de uma forma honesta e sem clubismo. Então bora lá falar de polêmicas no São Paulo, para variar, né? Não importa a fase que o time está vivendo. Polêmica meio que faz parte do nosso dia a dia. Ser São Paulino é flertar com a falta da paz. É tipo isso. São Paulino não tem um dia de paz. Se o São Paulo tá mal, estão falando mal. Se o São Paulo tá mais ou menos, estão falando mal. Se o São Paulo tá ok, estão falando mal. Se tá bem, estão falando mal também. O pessoal arruma alguma coisa para encher o saco. E isso desgasta, viu? Não vou mentir para você não. Isso enche o saco. Nos últimos 2 jogos, 2 vitórias. Uma foi lá na Bahia, contra o Bahia, do Rogério Ceni. O São Paulo ganhou de 3-0. Resultado folgado, né? Tem gente falando que foi a vitória culposa, sem ter a intenção de ganhar. Você acredita? Eu vi isso em algum lugar, eu desacreditei. Eu falei, como é que eu posso desver esse negócio? Porque não é possível. O Bahia não é qualquer time não, brother. O Bahia tá ali brigando pela pré-Libertadores pelo menos. E agora recebemos o Atlético Paranaense, que tá no momento contrário ao Bahia, tá brigando para não cair, mas está na zona de rebaixamento, tá muito mal, né? E ganhamos de 2-1 deles, com aquele gol chorado no final, mas ganhamos o jogo, né? Todo o time ficou muito feliz, a torcida também, mas aí você vai para a internet, tem muita gente reclamando, porque passamos muita dificuldade contra um clube que está brigando na zona de rebaixamento. Bacana, o Botafogo enfrentou o Cuiabá, né? Foi dentro de casa, se não me falha a memória, na mesma rodada, pela mesma rodada, e empatou em 0-0. Botafogo, que hoje é o clube mais bem administrado do Brasil, muito estruturado, é o que está praticando o melhor futebol. E você vê, líder do Campeonato Brasileiro, finalista da Libertadores, com altas chances de ser campeão, até porque vai pegar o Atlético Mineiro, que é um dos times mais pipoqueiros desse país, né? Vai empatar em casa por 0-0 contra o Cuiabá, que é o penúltimo da tabela. E são essas coisas que tornam o futebol legal, né? Bacana, diferente de todos os outros esportes aí. Esse nível altíssimo de competição, certo? Tudo pode acontecer numa partida de futebol, mas a meta é sempre vencer os jogos. E o São Paulo fez isso. Né? Não é isso que a torcida quer, não é isso que você quer, se você for São Paulino, é isso que eu quero também. São Paulo precisa ganhar. Esse lance de, precisa dar espetáculo, ficar escolhendo vitória para comemorar, sabe? Não vou comemorar essa daqui porque o São Paulo jogou mal, passou dificuldade, mas não ganhou o jogo. Eu já vi o São Paulo jogar muito bem, ser muito superior ao adversário, né? Sufocar o adversário e perder o jogo. Valeu pra gente? Aí fica a questão, o que vale mais? Dar espetáculo, jogar o fino da bola, convencer e perder o jogo? Ou jogar mal e com toda a dificuldade do mundo ir lá e conseguir vencer a partida? O que vale mais? E agora tem a nova modalidade de uma meia dúzia que torce pela internet, que é escolher os jogadores aí que querem ver dentro de campo e exigir que o treinador escale esse atleta. Não importa o que aconteça na partida. O time pode ganhar, mas se o cara não jogou, aí vai criticar o treinador. E o Zubeldia não é o primeiro que passa por isso não, viu? Na verdade, vários outros treinadores do São Paulo já passaram por essa situação, tá? Só que quando a internet surgiu e vieram as redes sociais, aí o negócio ficou insano. Só para você entender como é que funciona a parada. Se tem um jogador que atua em todas as partidas, ou na maioria delas, esse cidadão é rotulado como o queridinho do treinador. E aquele atleta que pouco joga ou nem joga é rotulado como o cara que está sendo queimado pelo treinador. Em ambos os casos, não importa o que aconteceu no jogo, né? Se o time ganhou, de repente, de 3-4-0, ganhou de 2-1 com uma dificuldade, não importa. Ganhou o jogo e mesmo assim o pessoal fica procurando aquele tal de pelo em ovo. Isso aí é uma chatice, né? E agora tem 3 jogadores aí que a turma tá pegando no pé do Zubeldia porque o Zubeldia não coloca para jogar. Um é o Galopo, que é um meia central e assim, vai tirar quem para colocar o Galopo?
O Galopo já jogou tanto na posição dele e nas outras posições dali para frente e não se consagrou em nenhuma. Ainda mais depois que ele se machucou, porque antes de se machucar ele estava até conseguindo fluir. Depois que voltou da lesão, o Galopo não jogou bem. Isso é um fato. O jogador 2 de 3 que eu vou citar nesse vídeo aqui é o Eric. Por um acaso decidiram que o Zubeldia tem que escalar o Eric. O Eric tem que ser o titular desse time aí. Mas é aquela pergunta. O Eric vai jogar aonde? No lugar de quem? Você vai tirar o Lucas Moura para colocar o Eric? Ah, não, Renato, tem que tirar o Luciano. Aí você mexe ali para encaixar o Eric no time. Bacana, presta bem atenção. Quando a gente fala do Luciano, a gente tem um pouco de pegação de pé. Eu sou assim, porque eu sou um dos críticos do Luciano. Todo mundo sabe disso. Quem me acompanha sabe, né? Eu sempre disse que o ciclo do Luciano no São Paulo já acabou. No final da temporada, o São Paulo tem que decidir o futuro dele. Perguntar para ele se ele quer realmente ficar. Se ele não quiser, meu irmão, negocie. Porque parece que ele está saturado. Porque ele joga quando ele quer, mas quando ele quer jogar não tem para ninguém. O Luciano sempre acaba arrumando um gol, o Luciano sempre acaba chamando a responsabilidade para ele, dando um passe, uma assistência. E eu não estou falando nada além da verdade, tirando a pegação de pé, essas coisas assim, o Luciano é um mal necessário. E também não é uma boa tirar o Lucas Moura para colocar o Eric. Você concorda comigo? E o terceiro jogador é o William Gomes. Um moleque rápido, bom de bola, eu concordo. Joga muito bem, moleque promissor. O Zubeldia queimou ele quando tirou ele do jogo contra o Botafogo pela Libertadores. E se eu te falar que o William Gomes não estava dando conta daquela partida? Você acredita? Se não acredita, vê o VT do jogo, que você vai entender. E ainda bem que o Zubeldia conseguiu enxergar isso daí, senão o São Paulo ia passar dificuldade na partida. E é uma coisa que eu sempre digo. Se tem um momento para você testar essa molecada da base, o momento é no Campeonato Paulista. E quem não testou ele, quem não deu rodagem para ele, foi o Carpini. O Zubeldia chegou, tudo já estava acontecendo. Agora sim, no Paulistão de 2025 é o momento certo de colocar o William Gomes e outros moleques da base aí que são promissores. E vamos de pergunta difícil de responder. Você tiraria o Ferreirinha para colocar o William Gomes? Porque naquele jogo não tinha o Ferreirinha, até por isso ele jogou. Mas hoje, com o Ferreirinha à disposição, você tira o Ferreirinha para colocar o William Gomes para jogar? Eu não. Sabe por quê? Porque o treinador tem que colocar o que tem de melhor dentro de campo. Afinal de contas, faltam 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro e não está na hora de dar oportunidade não, bacana. Não está na hora, tem que botar em campo o que tem de melhor, o que tem de mais qualificado, e que aguenta o tranco, porque o São Paulo precisa pontuar. Nossa, Renato, parece que você está bravo. Eu tô bravo, eu tô agoniado, É que eu não tenho aquele perfil de gritar no vídeo, mas vontade não me falta. Sabe, gente? Poxa, é tão simples de entender as coisas e essa galera fica batendo em cima de uma coisa desnecessária. Não dá nem para curtir uma vitória, seja ela como for. Tem gente que pensa que o treinador tem que escalar 15 jogadores e botar na partida. Só pode 11, mas o cara fala, pô, esse cara tem que estar, esse também, esse também. Aí quando você vai somar, dá 15 jogadores. Há pouco tempo atrás queimaram o Rogério Ceni no São Paulo por causa do tal de Marcos Paulo, por causa do Luan também. E aí, cadê o Marcos Paulo? Cadê o Luan? E voltando para o Zubeldia, eu acho que ele tem os erros dele, sim. O cara não é 100%. Todo mundo erra, até porque todos nós erramos. O Zubeldia não ia ser diferente. E um dos erros do Zubeldia, que pouca gente fala, é manter o Caleri em campo. Porque o Caleri não está rendendo, o Caleri não está legal. E nos últimos vídeos, principalmente do canal principal, eu estou dizendo que o Caleri está com algum problema psicológico para resolver. Alguma barra está pesando para o Caleri, porque ele não é assim. Antigamente a bola batia nele e entrava, e agora, meu irmão, ele não tá nem trombando mais com os caras. O Caleri, ele se desliga no meio da partida e, sei lá, eu acho que tá na hora dele dar um descanso pro Caleri, até porque tem peça de reposição. E é justamente sobre a peça de reposição que a gente vai falar agora. O São Paulo fez essa publicação aqui. O que o André Silva falou? E aí tá a imagem do André Silva falando alguma coisa. E quando você vai pro espaço dos comentários, o pessoal parece que acertou. Disse que precisa ser titular. Eu mereço ser titular, Caleri tem que ir para o banco. Toca no André que é gol. Mereço ser titular no lugar do Caleri. E eu concordo, o Caleri tem que ir para o banco e no lugar dele tem que entrar o André Silva porque está vivendo um momento melhor. Só que nos meus projetos eu não só falo como eu provo, e provo com números. Dá uma olhada. O André Silva em 12 jogos marcou 6 gols no Campeonato Brasileiro e o Caleri fez 24 jogos e marcou 5 gols também no Campeonato Brasileiro. E aí? E o Luciano é o artilheiro do São Paulo não só no Campeonato Brasileiro. O Luciano é o artilheiro do São Paulo na temporada. E no Campeonato Brasileiro ele está ali, quase alcançando aí o topo da tabela dos artilheiros, certo? E para ficar melhor ainda, o Zubeldia tem que dar um jeito de aproximar o Luciano com o André Silva. Aí você vai ver o bicho pegar.
Aí você imagina o ataque dos sonhos, hein? Quer dizer, dos sonhos entre algumas aspas, né? André Silva lá na frente, que está conseguindo fluir. Luciano próximo dele como um segundo atacante. Ferreirinha de um lado, Lucas Moura do outro. Rapaz, que escândalo de ataque, hein? Vamos combinar, é o quarteto fantástico. E aí vem os críticos e jogam na minha cara que eu sou um hipócrita, porque eu falei que o Lucas Moura ganha 1.200.000 reais e pratica um futebol de centavos. Por mais que o Lucas Moura seja esforçado, ele não está correspondendo ao que ele ganha, está desproporcional. Mas ainda assim o Lucas Moura esforçado, com vontade e se cuidando, né, porque ele se cuida muito, ele consegue fluir legal também. Né? Não é aquele Lucas Moura que eu esperava. Não é aquele Lucas Moura que chega numa decisão e arrebenta. Né? Em decisões o Lucas Moura costuma jogar um pouquinho abaixo do que a gente espera dele. Mas em jogo comum, o Lucas Moura arrebenta. Então é isso, meu amigo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas deixa o like aí, clica no hypar aqui embaixo, se inscreva no canal e deixa a sua opinião que eu gostaria muito de saber. Tá? Você acha que eu estou sendo leviano? Né, que o Zubeldia realmente está queimando o jogador sim ou não? Você concorda comigo? O Zubeldia não está queimando o jogador. Ele só escala o que de melhor ele tem. E nesse time não tem nenhum craque, tá? Tem esse detalhe também. Fui!